Teremos o nosso painel agora, desafios de CX no setor de energia. Então eu convido aqui para subir ao palco Evani Montechiesi, Head de Customer Care Executive da Neo Energia. Pode subir. Seja bem-vindo. As nossas cadeiras vão entrar em segundos aqui no nosso programa ao vivo. É assim mesmo, você sabe, né? Fica aqui do meu ladinho, então, enquanto as cadeiras entram, só para não atrapalhar o nosso movimento. Convido também o Diego Carleto, Head de Canais Digitais do Grupo Energisa. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Convido também o Fernando Costa Longa, diretor de Engenharia e Operações Grupo Energisa. Como vai? Seja bem-vindo. Tudo bem? Joia. Ó, até a fotinho de vocês podem ir sentando na frente da fotinho. Fernando, você não senta ainda, está sem cadeira. E para mediar o nosso papo, eu convido o CEO da UITEL, Sérgio Camilo. Venha para cá. Fala, garoto. Seja rostinho conhecido aqui, né? Gente, vamos esperar então todas as cadeiras, né? Chegarem, ó, só um passinho para frente aqui, gente, para trás, melhor. Vamos lá. Podem ficar à vontade, podem sentar, se os microfones estão chegando para vocês. Teremos um bom painel agora. Vamos lá. Alô, alô. Bem, boa tarde a todos. Bem-vindo ao painel mais elétrico desse evento, literalmente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Camilo. Sou um sócio fundador da UITEL. É uma grande honra e satisfação estar aqui com todos debatendo um tema que tem pautado aí a minha carreira e, sobretudo, orientado aí todas as minhas decisões à frente da UITEL. Quero agradecer desde já aqui, Miriam, querida, pelo convite, mas também agradecer por tudo que ela tem feito por essa nossa indústria. Obrigado mesmo, Miriam. Agradecer aí Rodrigo, a Gisele, toda a equipe aí Smart Customer pelo evento aí fabuloso, impecável, como sempre. Obrigado. E agradecer aqui meus colegas e amigos de painel por estarem comigo, a Evani, que já conheço de longa data, e que é uma pessoa que eu admiro demais, em tudo que ela já tem feito também nessa indústria. O Fernando, que conheci mais recentemente, mas já pude ver que é um professor, um papa aqui no assunto. E meu amigo Diego, que também já tivemos aí alguns trabalhos em conjunto, uma grande satisfação tê-los aqui comigo nesse painel. E nesse painel que, entrando no nosso assunto, trata aí dos desafios de CX na indústria da energia. Desafios esses que não são poucos, pelo contrário, são vários, desde um mercado altamente regulado, que não podia até ser diferente por se tratar aí de um bem crítico à própria vida humana, ao desenvolvimento social do nosso país, da nossa economia. Um cenário global de uma revisão de uma matriz energética impulsionada muito uma transformação climática, que vivemos aí no nosso dia a dia, vários episódios que trazem mais desafio para meus amigos aqui, tenho certeza. Um produto e um serviço extremamente complexo, e mais um tempero, mais recentemente, com o mercado livre de energia, que um tempero que vem pela frente. Desafios o que não falta, mas eu tenho certeza que essas empresas geridas por essas pessoas usam muito esses desafios como energia para a transformação, e pessoalmente tenho acompanhado algumas dessas transformações, tenho tido aí o privilégio de acompanhar de perto, e sou testemunha de várias inovações que eu acho que eles vão poder compartilhar muito aí com vocês.
E sem me estender mais aqui, mas aproveitando aqui todo esses desafios e esse pano de fundo, já quero convidá-los para se apresentarem e também já passarem aí uma primeira visão diante de todo esse cenário que vivemos hoje aí. Eu vou começar pela Ivani. E, Ivani, deixo aí a bola contigo. Ok. Bom, boa tarde. Sérgio já me apresentou, Ivani, eu estou há 30 anos no mercado de CX, mas no setor de energia há 2 anos, então acho que eu sou a mais recente aqui, depois eu vou conhecer um pouquinho meus colegas, mas trabalhei muito na questão de telecom e setor financeiro também. E posso deixar aqui para vocês realmente um depoimento de que esse setor ele é bastante frenético, né, bastante sensível, mas é um setor que ele está num momento bastante importante aí de transformação. Trabalho na Neoenergia. A Neoenergia, para quem não sabe, hoje ela faz parte do grupo Iberdrola, que é uma empresa espanhola. Nós temos hoje aproximadamente 16 milhões de residências, mas nós estamos falando de aproximadamente 40 milhões aí de usuários da distribuição da nossa energia. Então, é um setor, como vocês conhecem também, bastante regulado, mas assim como um produto que tem valor agregado, o nosso produto é a própria distribuição da Neoenergia. Nós não temos muita flexibilidade, aliás, nenhuma, na questão de preços, mas nós temos um desafio bastante importante no setor, que é atender clientes, né, de diversos perfis, desde baixa renda, médio porte, grandes empresas, mas não deixando para trás a inovação, que ela é extremamente importante. Tá bom? Tá ótimo, Ivani. Obrigado. Fernando. Bom, boa tarde a todas, a todos. Eu sou o Fernando Costa Longa, estou à frente da diretoria de Engenharia e Operações da Reenergisa, uma empresa do Grupo Energisa. Eu já estou há 20 anos no setor, tive toda a minha carreira nas distribuidoras do Grupo Energisa, passei por várias áreas de operações, manutenção, construção, e há pouco mais de 4 anos estou nas prestadoras de serviço nas empresas não reguladas que a gente fala do Grupo Energisa, mais direcionadas, de fato, ao atendimento do cliente. Mas, de fato, um engenheiro de uma área de engenharia que está ali, eu brinquei ontem com o Sérgio, né? A gente não entrega por SEDEX, tem que prestar o serviço aí em todas as regiões do país, mas que nesses últimos 4 anos, especialmente, tive a oportunidade de aprender muito das competências de CX. Aqui, inclusive, registro a presença dos meus mentores, Mel e Flaviano, que trabalham conosco na Reenergisa. O Grupo Energisa está presente em praticamente todo o país, em distribuição, transmissão, agora também mais recente no gás. E na Reenergisa nós prestamos serviços de gestão de obras, construção de subestação, construção de linhas, operação e manutenção, fontes renováveis com geração distribuída, mercado livre, enfim, tudo que é prestação de serviço está dentro da plataforma Reenergisa do Grupo Energisa. E falando dos desafios, né, que o Sérgio tão bem trouxe, dentro do grupo nós temos, assim como Evane comentou, né, os clientes que ainda seguem ali uma certa restrição na liberdade de escolha do seu provedor. Já enquanto Reenergisa, a gente acaba sendo a provedora de soluções para vários clientes, então tem aqui uma experiência sobre os 2 lados do balcão, né? Mas, de toda forma, no Grupo Energisa, a gente acredita muito na questão da transição energética, de uma energia 5D, numa energia descarbonizada, né, tão dita em tanta discussão, uma energia que seja descentralizada, diversificada, digitalizada e democrática, fechando os 5D que a literatura fala tanto, mas hoje meu mentor Flaviano aqui trouxe o 6º D, muito apropriado para o evento, que é a energia descomplicada, porque se o cliente não entender, não fizer parte, nada vai dar certo para as empresas do setor. Perfeito, Fernando, brilhante aí, muito obrigado. E, Diego, agora é contigo. Diego é um grande estudioso desse mercado.
Vamos ver aí o que ele traz para a gente. Bom, nem compara a minha experiência de mercado com os dois amigos aqui. Boa tarde, pessoal, todos bem? Diego, eu sou engenheiro eletricista de formação, assim como o Costa Longa. Eu tenho 9 anos de experiência no setor de distribuição. Então, engenheiro, acostumado a lidar com máquina, com Excel. E há 2 anos eu entrei na área de Customer Experience do Grupo Energisa. Então, é muito diferente, é muito maluco você conectar toda a questão da engenharia complexa e tudo mais e tentar levar para o cliente. Então, esse ali é um grande desafio. E pegando o gancho do Costa Longa, toda essa questão dos 5Ds e o sexto perfeito é o que eu vivo na pele no dia a dia. A regulação, a ANEEL, é muito rígida. Então, o setor regulado ele não vou falar sufocado, ele é bem acompanhado bem à risca do que a gente coloca de solução, do que a gente pode fazer, o que não pode. Somos muito controlados. E toda essa questão do maior consumo de energia é algo que está crescendo. Então, não sei quantos de vocês sabem, a ANEEL publicou ontem, anteontem, que mês de junho, bandeira vermelha. Então, assim, o consumo de energia está crescendo, e isso, para a distribuidora, tem sido um baita de um desafio. O Grupo Energisa, eu acho que é uma das poucas empresas de energia que está em todas as regiões do Brasil. Então, a gente está desde o Nordeste até lá no Sul, tem uma unidade no Paraná, Norte, ali em Acre e Rondônia, em Mato Grosso, estamos forte também. Então, assim, lidar com diferentes públicos, a regionalidade, que fala, o regionalismo é bem difícil, porque uma coisa que o pessoal do Nordeste fala é diferente do que o do Sudeste fala, do que o Norte fala. Então, assim, ser da área de CX corporativo do grupo é um baita desafio, porque a gente tem que entender todas as línguas e levar a simplicidade para o cliente. Explicar o porquê, como traduzir a complexidade do setor de energia, quanto que ele paga na conta, o porquê que ele paga o valor daquela conta, é um desafio constante que a gente tem. Sem dúvida. Um produto extremamente complexo que precisa se tornar simples. E aproveitando esse gancho, acho que isso fala muito com a experiência do cliente, né? Que é, de fato, o nosso grande foco aqui. Diante de um produto complexo, um processo de desenvolvimento cultural dentro das empresas, um país com dimensões continentais, enfim, como é que é no dia a dia a experiência do cliente? Quais são os desafios e como vocês fazem para superar essas expectativas que não são baixas, pelo contrário? A gente vive um momento do cliente mais autônomo, mais exigente, mais esclarecido, e que exige tudo de vocês. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa experiência e fiquem à vontade para navegar em outras áreas, aí, inclusive culturalmente falando, dessa transformação. Não podemos seguir a mesma lógica, Ivani? Pode ser, tá bom. Bom, Sérgio, acho que essa questão da complexidade, né, que você trouxe do setor, mas assim, quando a gente pensa em experiência do cliente, eu sempre converso muito com o meu time, que estão aqui, inclusive, que a gente tem sempre que se colocar no lugar do cliente. Acho que isso independente do setor em que nós estamos. E até a Diego trouxe um pouco aqui da questão da simplicidade que a gente precisa ter na nossa linguagem e respeitar de verdade essa questão da diferença que a gente tem entre as várias regiões em que a gente faz aí a distribuição. Mas acho que um ponto bastante importante como cliente é que a prestação de serviço funcione plenamente. Se ela não funcionar, que esse cliente tenha facilidade de entrar em contato com os nossos canais. Então, na ANEEL Energia, a gente tem, sim, um trabalho bastante importante na questão da acessibilidade do cliente nos nossos vários canais, desde os canais mais tradicionais, né, um call center, atendimento humano, uma URA, que o Sérgio é nosso parceiraço aqui, inclusive, nesse projeto, trazendo tecnologia aí de ponta. Estou suando bastante. Exatamente. Todos os nossos canais digitais, a ANEEL Energia tem 1000 pontos de atendimento, que são as nossas lojas presenciais. Então, assim, a gente tem que garantir que, independente da escolha do cliente,
que ele tenha uma experiência agradável, positiva e resolutiva em todos esses canais. Mas a experiência do cliente ele vai além disso. Eu acho que esse é o básico. É o cliente conseguir, de fato, falar com a empresa. Uma iniciativa que foi muito campeã e que nós estamos trabalhando muito forte aqui com as várias áreas, porque a experiência do cliente não é só o canal de atendimento. Ele passa pelas várias áreas que nós temos dentro da companhia. Então, tem desde lá os eletricistas, tem a área de compras que participa disso. Tudo que nós estamos fazendo dentro da empresa é para o nosso cliente final. Então, nós trabalhamos e continuamos numa iniciativa que nós chamamos Visão 360 Graus, que é você acompanhar a jornada end-to-end do cliente. Você conhecer plenamente quais são os pontos detratores que nós precisamos trabalhar os processos. Então, a voz do cliente, para nós, ele é o principal pilar da nossa estratégia, que faz com que a gente direcione a nossa ação, desde lá do eletricista até o CEO da companhia, porque se a gente realmente não colocar no centro das nossas decisões e investimento aquilo que o cliente tem como percepção ou avaliação da experiência, tudo que a gente colocar para dentro de casa, a gente não vai conseguir com que o cliente perceba essa melhoria. Então, acho que essa é uma iniciativa que a gente vai continuar investindo, porque ela faz muito sentido, e você cada vez mais conseguir mobilizar as áreas da empresa que não estão diretamente na ponta, mas a conhecerem o que o cliente tem de percepção do nosso trabalho. Então, a gente também tem indicadores que nos ajudam, dados e fatos, para que as ações realmente sejam bastante assertivas, como NPS, CSAT, o quanto que o cliente recomenda, mas não só olhar o detrator dessas notas, mas fazer um trabalho importante dentro da empresa também, das nossas notas promotoras, justamente para que a gente consiga aprender como grupo aonde que nós estamos mandando muito bem perante aí a transformação. Poxa, que show, Evani. Não conhecia, fantástico. Eu, pessoalmente, acredito muito nesse tipo de iniciativa, como, de fato, transformadora. Não é o atendimento em si, é a empresa como um todo engajada na lógica do customer centric e o cliente no centro aí de tudo. Parabéns, obrigado. E você, Fernando? Tua visão aí do outro lado lá da entrega, como é que é tudo isso? Difícil aqui complementar algo, né? Mas vamos lá, né? É interessante falar, o setor de energia, eu não sei o quanto que vocês conhecem, assim, dos bastidores, né? Mas cabe, assim como o Carleto comentou no início, é muito diversificado, né? Os nossos clientes, a gente tem de eletrointensivos, que são grandes consumidores de energia, grandes clientes, que, inclusive, atualmente até podem comprar energia de forma livre, mas, de toda forma, precisa ali das linhas, das redes para chegar até ele. Até mesmo um cliente isolado que nunca teve energia elétrica, e eu já tive a oportunidade, lá quando comecei, de participar de fiscalização de obras de um cliente que nunca tinha tido energia elétrica em casa, e a gente faz isso lá na Amazônia, lá no Pantanal, nos recantos mais incomuns do nosso país, é sempre um grande desafio. E aí, como disse o Carleto, né, se adaptar a linguagem a cada um desses clientes, lidando com uma operação complexa que tem os desafios climáticos, todas as questões de ter um baixo custo. Não adianta ter um atendimento excelente se isso fizer ficar caro. Ninguém quer pagar caro na conta de energia, mas também ninguém vive sem energia. Então, realmente é um setor que cada vez mais ganha relevância. Hoje, infelizmente, não pude estar aqui na parte da manhã, estava visitando alguns clientes de data center, por exemplo. E é encantador o que está por vir quando a gente fala em dados, em IA, que foi tão falado aqui nas palestras anteriores. Tem muita coisa bacana. E aí, assim, eu acho que o que foi falado muito aqui, né? O cliente tem que estar no centro, não tem jeito. E você precisa conhecer, porque são muito diferentes, cada um quer uma coisa diferente. Então, você precisa ter ferramentas, precisa ter métodos. A gente também usa muito a voz do cliente, o NPS, até para oferir, né, como que está a evolução, e a gente vem conseguindo aí ter uma evolução muito consistente. E aí o segredo é realmente a questão da cultura de cada um dos colaboradores, né? A Andréia comentou aqui pouco antes do coffee, na palestra dela,
É muito legal esse tipo de iniciativa que a gente envolve toda a empresa em prol do cliente e só vai dar certo se for dessa forma. Eis aqui alguém que pode ser usado como exemplo disso, né? Uma área de engenharia que, de fato, está o tempo todo tratando das questões de cliente e sabe, inclusive no caso da Reenergiza, que sem o cliente não vai ter empresa, não vai ter, como disse a Andrea, né, a prestadora de serviço. E, de uma forma tão diversificada no país, tão dispersa, né, em cada uma das nossas bases, e estamos em praticamente todos os estados com a prestadora de serviço, quem lida com o cliente é aquele eletricista que está lá na ponta, é aquele técnico que vai resolver um problema no dia a dia. Não é quem está no escritório, quem está no ar-condicionado, quem está vendo o PowerPoint. Então, você precisa, de fato, ter um movimento cultural. Então, toda a base de todas as iniciativas precisa começar com as pessoas a partir de um diagnóstico bem feito. E, por fim, obviamente, vem as questões tecnológicas. Você precisa fazer isso de uma forma dinâmica, ágil, que seja inteligente, que permita os ganhos em escala também, até para poder ser mais em conta, como eu já comentei, da parcela do custo, que é muito relevante. Pô, fantástico, Fernando. Quer dizer, muitos produtos públicos distintos. É uma dinâmica realmente desafiadora para entregar esse serviço de vocês. E agora, Diegão aí, que eu sei que também tem uma boa visão sobre o tema, o que você tem aí a contribuir com a gente nesse aspecto? Cara, pensando ali em o cliente me contatar, majoritariamente ele me liga em 2 momentos, né? Quando está faltando energia e quando a conta chega. E estar preparado para esses momentos é muito importante. Então, eu como distribuidora, se o cliente não me liga, eu estou fazendo um bom trabalho. Então, ele não está lembrando de mim. Então, isso é excelente. O Grupo Energisa, ele implementou, é um case bem conhecido, a gente ganhou vários prêmios com isso já. Em 2022, a gente implementou um processo, né, que a satisfação do cliente, a gente tem que olhar, lógico, o cliente e tudo mais, mas sempre tem que capacitar colaborador e ter processo. Eu acho que isso é fundamental. E a gente colocou o GE, Jeito Energisa de Atender. Então, o colaborador, quando ele entra no Grupo Energisa, ele tem esse onboarding do que é o GE. Então, é basicamente a forma que o Grupo Energisa tem que atender o cliente, não importa o setor que você esteja e não importa o momento que você está dentro do escritório, fora do escritório, final de semana, não importa, você energiza. Você tem que ajudar o cliente de forma simples, resolutiva, você tem que entregar informação, não importa o momento. E, constantemente, semanalmente, a gente tem diálogos que trazem ali todos os colaboradores, sempre quais são os pilares, como ensinar os colaboradores e relembrar eles na forma do jeito de Energisa de atender, para isso ficar enraizado, ser algo automático no futuro. Então, constantemente a gente faz isso. Olhando agora sobre os desafios do CX e tudo mais, o Grupo Energisa, desde 2018, nós fizemos um roadmap e ali a gente segmentou os principais momentos que os clientes eles entram em contato conosco. Então, a gente fez um roadmap de jornadas. O Grupo Energisa trabalha em jornadas do cliente. E nessas jornadas, nós literalmente fazemos um diagnóstico completo dentro do grupo, vamos até a gente vai em praças, né? Então, como eu disse, a gente está em basicamente todas as regiões do Brasil, então a gente conversa Nordeste, Mato Grosso, região ali no Acre e tudo mais, a gente pega parcelas dos clientes, vê a visão deles, pega ali insights de qual que é a dor que você está sentindo, por que é assim, por que você entende que é assim, como que eu posso te ajudar a resolver esse problema para que ele não aconteça de novo. Então, uma vez que a gente faz isso, a gente traz para dentro de casa, monta um time multidisciplinar, porque eu tenho sempre, né, como o Costa Longa disse, é o campo que olha, é o eletricista que vai estar ali, é o centro de operações que está interagindo com o cliente, é o meu atendente que está interagindo. Então, a gente coloca esse grupo de pessoas e faz ali as principais soluções que a gente pode implementar para melhorar a jornada do cliente. Isso tem sido muito satisfatório no grupo. Tá até com a minha colinha aqui. Quando a gente começou, a primeira jornada do grupo foi a jornada de pagamentos, lá em 2018. A digitalização do Grupo Energisa era 51%, ou seja, 51% de tudo que entra no grupo era via canal digital. Hoje, 2024, 2025, depois de 4 ou 5 jornadas implementadas e constantemente revisadas, a gente está em 92%.
E estou falando ali de mais de 120 milhões de contato ao ano. Então, isso é bem satisfatório, que a gente está conseguindo levar a experiência para o digital, para o cliente não precisar sair de casa para ir numa agência ou fazer um contato com o call center. A gente está levando essa digitalização para ele. E aí, olhando para a equipe de CX, a gente sempre tem um case, né? Inclusive a gente está competindo aqui, é o case de Speech Analytics. Então, é entender durante as interações que o cliente está me ligando, por que ele está me ligando, qual que é o momento de dor dele. Então, constantemente, o nosso time de CX faz essas análises em várias jornadas, para entender por que o cliente está tendo determinado comportamento. Nós olhamos nota de aplicativo para saber se está tudo certo, nós olhamos funil de jornada, que é muito importante, a gente tem todos os steps certinho, mas por que o cliente ele parou nessa parte e não foi para frente? Então, tudo isso é insumo e constantemente a equipe de CX do grupo está olhando o que pode melhorar para o cliente para ele ter a experiência fluida e resolutiva. Boa, fantástico. Você disse 92% hoje. 92%. Ele comentou, desculpa, Sérgio, se me permite, ele comentou que começou lá em 2018, 51. Eu lembro quando era 20, 15, que realmente foi uma evolução muito impressionante. Peguei do momento bom. Mas o setor está se transformando muito rápido, né? A verdade é essa. Muito do que foi falado aqui já são frutos de uma semeadura recente, inclusive, né? Porque o próprio padrão regulatório acabava limitando um pouco algumas dessas iniciativas, mas hoje acho que todas as empresas já entenderam que o cliente tem que estar no centro, não há dúvida nisso no setor de energia mais. E Diego, você trouxe um tema aí interessante, além me surpreendeu bastante esse número, você comentou de ouvir a voz do cliente e entender isso como um case que vocês inclusive foram premiados aí. Bacana. Sérgio, interrompeu só mais uma vez. 92% de atendimento via canal digital numa área de concessão de 8 milhões de clientes no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, aí, assim, todos os estados, né? São 11 estados, mas é muito interessante que são clientes de áreas remotas, que há bem pouco tempo atrás não tinha nem energia elétrica. E aí já chega a energia com a digitalização. Isso é impressionante. E aí, dando sequência, aproveitando esse case bem interessante da voz do cliente, como você transforma através da voz do cliente, imagino que você... E eu conheço um pouco, use lá o Speech Analytics, quero explorar aqui um pouco a Evani também, que eu sei que ela tem muitos cases, e a gente até aterrissando um pouco aqui para o nosso público entender o que, né, de fato, vocês têm feito em termos de inovação, cases que eventualmente vocês possam contribuir com algumas experiências daquilo que vocês têm feito e têm dado mais certo. Quer puxar essa, Evani? Sim. Bom, acho que falando na linha da inovação, vou até separar aqui como iniciativa e inovação, tá? Vi aqui que meus colegas falaram, eu já estou me sentindo bem em casa, porque eu vi que a gente está tudo muito parecido no setor, o que é ótimo, e acho que o cliente ganha muito com isso, né? Perfeito, exato. E é o que a gente realmente busca aí no dia a dia. Como iniciativa, a gente está falando muito de mudar o setor, né, de trazer a transformação, que é o que a Telecom passou há 20 anos atrás. E aí estamos agora trabalhando muito forte na questão do setor elétrico. E nós também trabalhamos, há algum tempo já, em vários programas que focavam muito na questão da cultura. Como é que a gente deve se comportar como empresa? Quais são os principais pilares? Mas nós conseguimos, há uns 2 anos atrás, trazer um upgrade, vamos dizer assim, nessa questão da cultura e trazer isso como uma prática de todos os funcionários. Então, nós também temos lá o nosso jeito, né, o Energia. Ele atende a todos os pilares, atender, vender, cobrar, enfim. Cada um tem a sua especialidade aqui. Mas o que nós colocamos como campeão nisso? Foi justamente a gente trabalhar pilares comportamentais. Por quê? Processos, nós temos muitos na empresa. Mas se nós não tivermos a atitude como pessoas, profissionais que representam a empresa e que se colocam no lugar do cliente, todo o PPT fica muito bonito.
Então, nós colocamos ali 4 comportamentos principais. Atitude de dono. Não importa onde você está, o que você está fazendo. Tenha atitude de dono com o seu cliente, com o seu processo. De maneira humanizada. Eu, quando entrei há 2 anos atrás, estou ouvindo ele falar como engenheiro aqui, eram cada sigla, assim, siglas, cadê o glossário? Então, assim, não pode passar isso para o cliente, né? Então, a gente tem que trabalhar de um jeito muito humanizado, se colocar no lugar do cliente, com resolutividade. Eu sempre brinco, não adianta ser só simpático, tem que resolver. O cliente está investindo o tempo dele ali para conseguir ter uma demanda atendida. Já ouvi muito isso de você. Com certeza, já ouviu de mim, né? E também a questão da agilidade. Assim, todos nós, como clientes, nós temos uma necessidade de tudo para ontem, né? Então, tudo bem, a gente tem prazos regulados, é um setor regulado, tem questões que você demora até 5 dias, mas, poxa, vamos entender como que a gente pode trabalhar um pouco mais agilidade. Então, acho que falando de iniciativa no setor, é realmente trabalhar os comportamentos. Esse é um ponto. Falando de digitalização, nós, na Neoenergia, também avançamos muito nos últimos anos, principalmente no ano de 24, agora início de 25. Do total de demandas que nós temos também, hoje, 94% das nossas demandas estão nos canais digitais também. E passam por WhatsApp, app, totens, URA, tudo que não depende de um atendimento humano. Mas nós temos muito o que fazer ainda, porque aqui a gente tem muitas demandas simples. Como que a gente traz para o cliente essa questão da digitalização para questões que trazem mais dor no dia a dia, como uma falta de energia? Então, ok, você conseguir abrir, mas como é que eu trato, através de um processo de comunicação com o meu cliente, que eu sei que ele está sem energia e que nós estamos fazendo o melhor para que ele consiga ter o restabelecimento? Então, eu acho que, na Neoenergia, atrelado à digitalização, nós estamos trabalhando nesse pilar importante, que é a comunicação, que é a sensibilização, e não só da questão da falta de energia. É você falar para o seu cliente direitos e deveres, é você falar para o seu cliente, como, por exemplo, que ele vai ter uma alteração na conta em função da bandeira tarifária. Então, é cada vez mais a gente mostrar para o cliente que nós estamos ali como empresa para prestar um serviço, mas que a gente sabe que, do outro lado, a gente tem um cliente que não conhece as regras e que merece todo o respeito da empresa. Putz, muito bacana. Assim, o que você falou para mim é marcante. Resolutividade com atitude. Eu acho que é o nome do jogo aí. E quando a gente vai para a digitalização, o desafio é manter isso, né? Dar essa segurança ao cliente no momento ali da verdade. Mas é espetacular aí a visão, e eu concordo plenamente. E você, Fernando, o que você comenta em cima aí das inovações, que eu sei que você tem muitas aí? Sem dúvida. Um destaque aqui, até para não estender muito em função do tempo, mas nós temos uma iniciativa que hoje virou um programa, chama o Programa Operação Certificada, mas ele nasceu da receitinha de bolo de muito do que nós falamos aqui. Nós passamos 2022 e 2023 nas prestadoras de serviço com reclamação de alguns clientes, com alguns acidentes de trabalho, então a gente estava alto turnover, a gente estava com contratos deficitários, então nós fizemos um diagnóstico profundo, fizemos um projeto com início, meio e fim bem definido, com ações estruturantes, que depois virou o Programa Operação Certificada, com 4 pilares. A gente, primeiro, com segurança, a gente conseguiu zerar os acidentes com afastamento. Estamos há 21 meses sem nenhum acidente nas prestações de serviço. Eu estou falando da Reenergiza, né, com operações em todo o país. Hoje a gente tem mais de 100 contratos ativos em várias linhas de negócio. Então, a gente tem um destaque de uma evolução muito consistente na segurança. Nas pessoas, a gente conseguiu reduzir 53% o turnover das nossas equipes. E aí, de novo, né, um trabalho de cultura. Se você não tem as pessoas e troca, você começa do zero. Por melhor que seja o processo, você precisa dessas pessoas. E no pilar clientes, de fato, ter ali o que a gente chamou de regra do jogo, uma conversa olho no olho, uma prestação de contas do que está acontecendo no contrato.
Então, essa gestão extremamente transparente permitiu com que o quarto pilar, que são resultados, fosse consequência de um trabalho bem feito. Então, a gente conseguiu, com a operação certificada, usando muito método de CX para poder sustentar tudo isso, uma evolução de 56 pontos percentuais no NPS da prestação de serviço de valor agregado e a Reenergiza como um todo atingindo o patamar de qualidade no NPS. Parabéns. Diego, você comentou já do seu, mas vou dar um minutinho para você complementar aí. Tá bom. Bom, eu fui anos do setor de inovação do grupo, então a inovação para mim é fazer o mesmo de forma diferente. Nada se cria, tudo se transforma. Então, tudo que o Grupo Energisa faz ali nas jornadas para deixar mais simples, mexer em algum parâmetro, para dar mais fluidez e confiabilidade para o cliente, eu acho que isso é caracterizado como inovação. Como eu disse no começo, a necessidade da energia ela é muito latente e, com isso, novas fontes surgem, o grid vai aumentando. Quando eu falo grid, eu estou falando da rede elétrica, tá, pessoal? Está crescendo e a distribuidora ter a visão do todo é complexo. Então, quando vocês ligam para uma falta de energia, a comunicação ela é muito importante. E eu quero saber o que está acontecendo. Então, uma das inovações que a gente está trazendo, né, buscando ao máximo ter, é a informação mais quente e mais acurada possível para vocês entenderem o contexto do que a gente está passando naquele momento para resolver o problema. A gente somos amigos, a gente não quer entregar energia para vocês, mas tem horas que é complexo. E eu acho que falta a gente distribuidora compartilhar a informação mais clara e mais acurada para o cliente entender e falar, ok, eles estão trabalhando, são X horas, eu vou entender, vou deixar eles trabalharem. Então, acho que inovação, para a nossa parte aqui, é isso. Comunicação. Somos amigos. Somos amigos. Gostei dessa. Mas aqui, para a gente começar a caminhar para o nosso encerramento, queria ouvir um pouco, não dá para falar em inovação hoje em dia, sem falarmos um pouco aqui de como vocês estão olhando para IA, inteligência artificial, se existem iniciativas, é uma ferramenta que ajuda, que realmente contribui, ou se afasta mais o cliente. Como é que vocês estão olhando para isso? Vou até inverter aqui, o Diego está com o microfone lá pronto, e eu vou então deixar ele dar sequência aí. Obrigado. Pessoal, algo que eu confirmei numa viagem que eu fiz e foi muito bom escutar, inteligência artificial não é bala de prata. Nossa, quando eu vi isso, eu fiquei tão feliz, porque, cara, realmente, a gente escuta o tempo inteiro um monte de PPT colorido, bonito, cara, IA é a salvação dos problemas, pega IA, coloca. Não, não é. Não é por aí. Ela ajuda muito, sim, e temos que tomar muito cuidado com ela por questão de dados. Se eu vou colocar uma inteligência artificial para ajudar o grupo a otimizar atendimento e tudo mais, se eu não treiná-la muito bem, ela vai começar a cuspir informação ruim sobre o grupo, exportar dados, etc. E a gente vê o tempo inteiro. Antes era o ChatGPT, deu o boom dele, agora veio a DeepSeek. Então, o tempo inteiro está surgindo novas IAs e a gente tem que ser muito cauteloso. Então, IA é importante, o Grupo Energisa está investindo nisso. A gente fez alguns cases de inteligência artificial para entendimento de contexto do cliente. Quando você liga na Minha Ura, você, ao invés de apertar 2 para falar sobre falta de energia, você vai falar, cara, eu estou sem energia aqui, o poste está pegando fogo, apagou tudo. Ela vai entender o contexto, ok, ele está com falta de energia, emergencial. Corram logo que o problema está sério. Então, a gente está usando para auxiliar a pegar mais informação do cliente de uma forma mais simples. Mas é muito importante ter cuidado com ela. E, lógico, também a gente está usando para os atendentes. Então, os atendentes ali para... quando recebem uma chamada para ter textos de resolução, manuais mais rápido, a gente coloca também inteligência artificial para apoiar eles nesse atendimento. É isso. Bacana, obrigado. Estou acelerando um pouquinho, que a Miriam já está de olho em mim aqui. Ivani, você podia também comentar um pouco? Vou ser bem breve aqui, porque eu acho que muito parecido com o que já foi falado. Nós, Neoenergia, estamos também no mesmo caminho. Como inteligência artificial, a gente já tem uma frente um pouco mais madura no sentido de conseguir consolidar a voz do cliente dos nossos vários canais, pegando esse feedback e extrapolando para nos mostrar qual seria a ação assertiva
para que a gente possa realmente conseguir melhorar os nossos processos. Então, acho que isso nós já evoluímos bastante. Mas ainda estamos muito no campo de trazer inteligência artificial para as nossas operações, para que a gente tenha mais assertividade mesmo, ou através do WhatsApp, pensando em como investir mais em voz, como colocar agente virtual na URA. É um caminho sem volta, é um caminho sensível, que a gente tem que ter cuidado e não colocar o cliente à prova de fogo nesse sentido, mas é um caminho que nós estamos investindo bastante também. Acho que a frase fica é um caminho sem volta. Bom, o Carleto já falou um pouco do que o grupo vem fazendo sobre IA, né? Eu vou um pouco mais aqui na direção do fechamento mesmo e queria agradecer, viu, a Miriam, a Gisele, todo o time pelo convite, fiquei muito honrado. E usando aqui a palestra que eu tive a oportunidade de ver sobre IA do Joseph, ele fez aqui com a IA dele que ele ligou, né? Algo que a gente precisa ter no nosso dia a dia, né? Que é de fato exercitar ali a paciência com o cliente, a escuta ativa. Muitas das vezes o cliente não sabe o que quer, às vezes o que ele precisa não é o que ele está pedindo. Então, escutar o cliente, ter uma voz ativa, de fato criar uma relação de confiança é a base para ter um sucesso no seu relacionamento com o cliente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Fernando. Vocês querem fechar também? Sim, agradecer a oportunidade, obrigado. Para fechar, pessoal, capacitem os seus times. IA, ela tem que ser usada de forma inteligente, mas ela é amiga, não inimiga. Ela vai te auxiliar. Escutem seus clientes constantemente, olhem o Speech Analytics, vejam o que eles precisam, validem com eles o que eles querem, as jornadas novas. Não é porque você acha que ele quer isso que ele vai usar, é muito importante a validação. E para fechar, eu acho que é tudo, tenham parceiros e não fornecedores. Porque se você tiver parceiros, eles vão te ajudar e você vai conseguir atingir seus resultados. Fornecedor, o tratamento é diferente, então tenham parceiros. Bom, Sérgio, agradecer aqui também pela participação, Miriam, Gisele, uma delícia falar desse setor, né? Transformação frenética, e como eu comentei. E acho que, para fechar, o que eu vejo? Independente do setor, eu que já passei por telecom, financeiro, entretenimento, estou em energia, assim, o caminho certo é a gente colocar a voz do cliente em primeiro lugar. Então, assim, independente do momento do seu desafio, isso dá muito certo. Então, acho que esse é o principal ponto aí que eu deixo de aprendizado por toda essa passagem aí de CX. Tá bom? Falou a voz da experiência, podem acreditar. Miriam, 1 minuto atrasado, foi quase preciso, mas não deu. Isso. Agora sim, agora ligaram aqui para mim. Obrigada. Bom, primeiro, vou começar agradecendo ao Sérgio. Muito obrigada. De novo aqui neste palco, abrilhantando o palco. Agradeço ao ITEL também, né? Tem que agradecer a pessoa física e a jurídica. Então, obrigada. Eu que agradeço. Porque eu digo sempre que nossos patrocinadores são nossos parceiríssimos assim no desenvolvimento de um evento deste porte. Tá? Então, preciso agradecer muito. Quero agradecer a vocês três. Fernando, prazer em tê-lo pela primeira vez aqui com a gente. Olha, eu nem posso dizer o que significa ter esta mulher aqui no palco, porque 3 anos que eu a convido. Isso, obrigada, gente. 3 anos. Então, muito obrigada. E muito obrigada, prazer em conhecê-lo também, Diego. Enfim, aprendemos muito sobre energia hoje. Legal ter um painel sobre energia, né? Porque todos nós passamos por essas questões, somos todos clientes, usuários, às vezes, como vocês dizem, mas foi muito legal. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigado a todos. Muito bom, muito bom.